vocês uma série nova aqui no canal sobre saúde mental das Sapatão. Convidei a psicóloga e editora da revista Brejeiras. O personagem diz que eu sou um fogo conquistador. Luísa Escher Furtado. E tem um nome de guerra que é a Luísa Tapajós. Para conversar com a gente um pouco sobre saúde mental, respondendo aquelas perguntas que vocês me fizeram lá no meu Instagram. Não tem ninguém que caiba na norma. E quanto mais você cabe na norma, mais adoecido você tá, porque menos espaço tem para os seus prazeres e desejos, né? Quando eu falei que eu queria procurar psicóloga, porque eu estava tendo crise de ansiedade, a primeira coisa que eu ouvi foi: de onde você tirou isso? Associaram crise de ansiedade à depressão. Falaram assim: eu vejo seus posts na internet, eu sei que você não é depressiva. Como se tipo a questão da depressão tivesse todo um estereótipo daquela pessoa que está o tempo todo sofrendo, dizendo que quer cometer suicídio. E você não pode procurar psicóloga, você está caçando problema e você não tem nenhum problema para ir na psicóloga, sabe? É complicado assim. A gente vive num processo muitas vezes de negação da possibilidade de sofrimento, né? A gente vive numa sociedade que ou você tem um diagnóstico para o sofrimento, né? Ou o sofrimento que você tem, ele é uma depressão, ele é um transtorno de pânico, ou você tem uma catalogação de doença para esse sofrimento, ou esse sofrimento não pode ter espaço e importância. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem, é de poder suportar o sofrimento, né? Esse sofrimento que faz parte da vida, que faz parte do cotidiano, sobretudo de cotidianos tão violentos quanto os que a gente vive, né? Tão opressivos. Então, quando alguém diz pra você, você não precisa ir na psicóloga, você não tem problema, muitas vezes a pessoa não dá conta de olhar para os problemas, né? Assim, vamos ficar fingindo que ninguém aqui tem problema, que daí a gente flui melhor. E eu acho que essa coisa da ansiedade, ela é um lugar de negação muito forte das pessoas, porque a ansiedade ela tem a ver com a gente, com você estar em um tempo, né? Você deseja estar num tempo que não é aquele que você está vivendo. E isso implica você ter que reconhecer que algumas coisas dessa temporalidade, desse ambiente que você vive, vão ter que mudar. Então tem um lugar também de medo de mudança aí, né? De medo da gente ter que analisar as coisas que estão acontecendo aqui, que fazem com que estar aqui nesse momento, nesse momento histórico, nesse momento atual, né? Fazem alguma coisa, mostra pra gente que a nossa atualidade, ela não é confortável. E isso é difícil reconhecer o desconforto do nosso cotidiano, né? Lá a Cel, que é uma psicóloga trans, que ela dizia assim, o suicídio também é transfobia, né? O suicídio também é um lesbocídio, porque existem espaços existem movimentos, existem contextos que são suicidáveis, né? Que são situações, e a gente reconhecer isso, que existe o contexto que é suicidável, que existem contextos que são ansiogênicos, é muito difícil, porque exige mudança, e uma mudança que não é só nossa, que é uma mudança de todo um entorno, de toda a sociedade, né? Acho que essa é a dificuldade de reconhecer os dramas da ansiedade. Então, Luísa, a primeira pergunta que a gente recebeu foi da Sofia _Viaja. E ela perguntou o seguinte: queria saber sobre a formação em psicologia, se está acompanhando as demandas de movimentos sociais ligados à identidade, por exemplo. Olha, para mim é um pouco difícil falar sobre isso, porque eu acabei de dizer que me formei há 10 anos, né? Então, como é que está hoje em dia a formação em psicologia? O que eu sinto é que existe um lugar de falar sobre identidade de gênero ou de orientação sexual, que é antigo. Talvez a psicologia tenha sido bastante precursora nisso. No entanto, a gente tinha todo um discurso que passava muito por um processo de patologização, né? Se a gente for pensar, o Freud, há mais de um século, já estava discutindo o objeto, como é que se constrói o objeto de desejo da lésbica, né? Então, a gente tem uma história de estudar lésbicas
trans, gays, desde um lugar que é um lugar do exótico, né? Do lugar daquela construção que não é a construção da normalidade. O que eu acho que é um desafio atual e que eu sinto que cada vez mais você vê nas universidades se formando e cada vez mais congressos sobre o assunto, é que você, com essa chamada, né, com essa exigência que a gente tem tido do lugar de fala, com a importância que o lugar de fala tem tomado nas nossas retóricas, a gente tem tido conhecimentos produzidos com mais compromisso. Eu fui para um congresso, Pamela que está aí nas câmeras, as câmeras estavam nesse congresso também, que, por exemplo, a gente foi para um congresso em que as pessoas narravam pesquisas que fizeram ou trabalhos que fizeram de crianças que sofriam homofobia nas escolas, que sofriam transfobia no CAPES, no sistema de saúde, que as pessoas vão lá, escrevem trabalhos sobre isso, apresentam em congressos e voltam para suas casas, e as pessoas do congresso e nem as pessoas que escrevem trabalho têm nenhum tipo de responsabilidade. Ninguém vai atrás de caçar CRM dos médicos, ninguém vai atrás de fazer denúncia dos CAPES, das escolas, sabe? Você trata aquilo como um objeto de estudo. E esse objeto de estudo é muito descomprometido. Eu acho que uma coisa que a gente pode fazer, as sapas acadêmicas que estão aí vendo a Ana, eu sei que muita gente vê, vocês estão nos congressos, vocês estão nas universidades, todo caso que traz essas questões, eles precisam ser casos que viram bandeiras de luta, porque senão está só se transformando essas pessoas em animais de zoológico, né? Em seres a serem estudados, e ninguém se compromete com esses seres que estão aí, que estão vivendo, todas nós passamos pela escola e conhecemos a lesbofobia no nosso corpo e no corpo das outras, né? Quem não era sapatãozinho na escola, não era porque estava vendo também o que passava pela sapatãozinho da escola. Todo mundo já viveu isso, e se você vai capitalizar, se você vai ganhar dinheiro com isso, se você vai ganhar diploma com isso, certificado com isso, é preciso que você se comprometa com isso. Então, em termos de formação, eu acho isso, assim, eu acho que é um grande desafio das universidades de psicologia, é a gente conseguir ter um conhecimento comprometido com aquele ser que a gente está conhecendo.